Análise agora no Now à meia-noite com o Vitaly Venislavski. Boa noite e bem-vindo. Já estamos aqui a ver muitos rostos. Quem é que são e o que é que representam, Vitaly? Nós temos neste mapa, boa noite, Bruna, antes de mais, nós temos neste mapa a estrutura organizacional de todo o regime político iraniano. Portanto, um mosaico extremamente complexo do que está aqui, e mais complexo do que isso é nas imagens. Nós vemos estes símbolos aqui, são as figuras eliminadas. Começamos pelo líder supremo, Ali Khamenei, que foi eliminado logo nas primeiras horas de combate, início das operações intensas de combate, bombardeamento. Um ponto de interrogação, como estava Khamenei, porque não sabemos, de facto, onde é que ele está, como é que ele está, em que situação está, que tipo de ordem política é que ele tem emitido, que tipo de influência é que neste momento ele tem. Portanto, completamente desconhecido. É um nevoeiro completo do que está a acontecer na cúpula teológica deste regime iraniano, com a figura de Mojtaba Khamenei, e nós vemos o maior número de eliminações, digamos assim, justamente na Guarda Revolucionária, no IRGC, Iranian Revolutionary Guard Corps. O que nós temos aqui, basicamente, é o conjunto dos alvos das operações israelo-americanas sobre o Irão. Operações essas que, numa primeira fase, visaram eliminar este quadro todo, que está aqui. Grande parte dele, obviamente, foi eliminado, e nós podemos ver isso. Há um risco neste momento, é nós voltarmos novamente a esta estrutura de ataques, ou seja, os ataques israelo-americanos, sobretudo os americanos, em maior escala os americanos, começarem a visar de novo estas figuras, não só as que restam deste mosaico, mas aquelas que vieram complementar o mosaico mediante a eliminação das anteriores, com o objetivo, mais uma vez, de remodelar o regime iraniano e de forçá-lo a sentar-se às negociações. Parece-me neste momento que todo o estratagema militar americano, sobretudo americano, o israelita é um pouco diferente, sobretudo o americano, está direcionado para o objetivo, ou para o fim, de forçar o regime iraniano a sentar-se à mesa de negociações e de fazer com que esse regime iraniano, nem que seja pela via do medo, pela via do receio da morte de cada figura, se sentir pressionado a aceitar um conjunto de regras de jogo que os Estados Unidos querem impor. Já o Irão, que rejeitou a proposta de 48 horas dos Estados Unidos de um cessar-fogo, também aqui a manter alguma posição para mostrar também algum tipo de fragilidade perante um pedido dos Estados Unidos? Sem dúvida alguma. Aqui há duas formas de ver isso. A primeira, Bruna, que tu apresentas e que está corretíssima, ou seja, aliás, várias formas, todas elas estão corretas, mas essa primeira visão, que é de mostrar capacidade de força. A segunda visão é o que é que leva o Irão a não aceitar negociações. Primeiro, porque sabe exatamente o que é que os Estados Unidos pretendem dessas negociações. E sobre isso, sabe perfeitamente que aceitar negociações com os Estados Unidos significa entrar numa via de aceitar aquilo que os Estados Unidos querem, ou seja, aceitar a limitação do exercício do poder político-teológico ou do exercício político revolucionário sobre o território a que corresponde hoje a República Iraniana. Por outras palavras, significa o regime aceitar que está fraco, que não tem capacidade de exercer poder político. Portanto, numa ótica em que o regime, bastante mais frágil, está em sobrevivência, muito dificilmente ele vai aceitar condições de negociação. Ou seja, o regime iraniano só vai aceitar negociações, e nós vamos ter essa sinalização, quando ele sentir que está na iminência de perder tudo. Até lá, este regime não vai aceitar negociações. Vamos avançar aqui no material que nos trouxeste e olhar agora para este gráfico que mostra os disparos que o Irão fez desde o início da guerra. É verdade. Desde o início desta guerra, eu trago aqui um gráfico desde 28 de fevereiro de 2026, exatamente, logo aí, nós vemos uma primeira reação iraniana muito poderosa, com mais de 800 drones disparados, mais de 300 mísseis disparados só no primeiro dia, como reação ao ataque israelo-americano.
e depois disso nós temos uma tendência mais estratificada, portanto uma conjugação mais bem delineada sobre como é que os ataques se orientam. E nós conseguimos com isso desenhar de alguma forma o planeamento estratégico iraniano. Portanto, conseguimos perceber que mais ou menos até o dia 3, 4 de março, portanto, em que os ataques estavam a acontecer numa escala altíssima, mais ou menos até aí, onde estás a apontar exatamente, Bruna, o Irão estava numa resposta ainda descoordenada e em que procurava, digamos, fazer uma estratégia de olho por olho, dente por dente. A partir daí, o Irão, a República Islâmica, depois de absolver o grosso dos ataques americanos, depois de perder grande parte, aliás, na imagem anterior, eu esqueci-me de referir, mas a maior parte daquelas eliminações acontecem nos primeiros dias de guerra, não é uma coisa que acontece no mais recente, portanto é logo nos primeiros dias de guerra que aquelas eliminações acontecem. O regime descoordena-se e nessa descoordenação lança tem uma intensidade de ataques muito superior. A partir daí, essa intensidade vai diminuindo e agora ela não diminui linearmente, ela mantém mais ou menos a mesma escala conforme as definições estratégicas que o próprio Irão define. O que é que isto significa? Que a partir do dia 3, 4, o Irão percebe perfeitamente que isto é um conflito que não se equipara à Operação Midnight Hammer, a operação militar que os Estados Unidos executaram no ano passado. Portanto, uma operação curta que não ia durar tempo nenhum. Muito pelo contrário, como tu agora disseste, sim, Bruna, é uma operação militar longa, é uma guerra para todos os efeitos, que vai durar e o Irão está preocupado em atrasá-la o mais tempo possível, porque sabe perfeitamente que nessas condições os Estados Unidos vão sofrer cada vez mais pressão. E é isso que nós estamos a ver hoje. Os Estados Unidos estão a sofrer cada vez mais pressão. Portanto, temos aqui os ataques até... Podemos dizer que o número de ataques tem vindo a reduzir, mas são com mais precisão do que o que eram? São com maior precisão e isso tem várias explicações. Primeiro ponto, o Irão teve capacidade, sobretudo aqui na última semana de março, o Irão teve a capacidade de conseguir atingir um conjunto de sistemas de radar e de comunicação dos Estados Unidos. Ou seja, o mosaico defensivo americano na região, e nós mais tarde também vamos perceber melhor esse mosaico, também ficou fragilizado, ficou mais aberto, ficou mais vulnerável e a partir daí o Irão teve maior capacidade de começar a causar cada vez mais danos aos Estados Unidos. Em que é que isso materializou? Há 2 dias, como nós ontem falámos, à destruição daquelas aeronaves americanas, dos E-3. Hoje nós tivemos a última hora do F-15, do caça F-15 norte-americano, que também é abatido. Portanto, neste momento, as Forças Armadas americanas vão continuar a operar sobre o território iraniano, mas já há um conjunto de vulnerabilidades que os iranos conseguiram decifrar, conseguiram encontrar e que vão começar a procurar explorar com cada vez mais sucesso. Neste momento, nós podemos dizer que estamos a entrar numa espécie, não é uma guerra de atrito no seu sentido lato, como nós vemos na Ucrânia, obviamente que não é, mas já estamos a começar a ver aqui um atrito estratégico entre os Estados Unidos e o Irão, coisa que o Irão vai procurar explorar.